Boa noite a todos. Obrigado pela acolhida, pelo convite, né? E para a nossa reflexão hoje, do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, eu trouxe para nossa reflexão a lei de progresso, que é uma das leis naturais, né? Na questão 540 do Livro dos Espíritos, uma parte da resposta, ela vai dizer assim: é assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo ato. Então, sem privilégios, todos nós percorremos o mesmo caminho evolutivo. E que bom que hoje nos encontramos aqui, porque a doutrina espírita nos dá uma ferramenta para a gente trabalhar esse nosso conhecimento mais rapidamente, né? Então, que Jesus nos abençoe nessa noite, né? Para que a gente possa construir esse conhecimento juntos, né? E eu sempre gosto de começar a minha fala com uma parte do Evangelho, né? Porque a doutrina espírita ela caminha tão próximo do Evangelho e necessita do Evangelho, né? E a gente sempre tem uma mensagem que a gente pode vincular. E tem um trecho de João 14:12, essa é a tradução de Haroldo Dutra, que Jesus vai falar assim: Amém, amém vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará, e fará maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Foram umas das últimas palavras de Jesus, né? E é interessante porque ele fala que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e ainda maiores, né? Só que é complicado às vezes para a gente compreender o Evangelho, né? E eu acho que o tema da lei de progresso ele vem em auxílio para nos explicar isso, né? Porque quantas vezes alguém chega na casa espírita ou a gente conhece alguém no trabalho ou em casa com as suas dores, com as suas dificuldades, e a gente vai fazer uma oração para aquela pessoa, um passe, e a gente de coração, a gente quer o bem da pessoa, né? Aí passa uma semana, a gente encontra e pergunta, e a pessoa diz, tá igual. E a gente se sente um tanto quanto impotente, mas Jesus ele tinha prometido que a gente poderia fazer o que ele fazia e ainda maiores, né? Ou até provocaria vocês, né? Se a gente pode fazer o que Jesus fazia, quem de vocês aqui caminha sobre as águas? Alguém consegue? Alguém aqui já multiplicou pães? Poxa, e Jesus disse que nós poderíamos fazer o que ele fez. E agora? Né? Aí assim, poxa, será que então Jesus estava mentindo? Jesus era realmente um charlatão, qual os fariseus, os saduceus, os escribas o condenaram? Né? Porque se a gente não entende, fica difícil da gente seguir. E tá, Jesus é o nosso modelo e guia, é o nosso mestre, mas se nós não conseguimos compreender o que ele disse, fica complicado. E passou-se 2000 anos e tem coisas que ainda nós não compreendemos. E por não compreenderem Jesus, o condenaram à morte, há 2000 anos atrás. Mas agora, com o Espiritismo, está na hora da gente compreender. Que a gente seja aqueles que compreendem e não mais aqueles que o condenem à morte, né? Não sei se nós sairemos aqui hoje de noite caminhando sobre as águas, tá? Mas vamos tentar, então, caminhar um pouquinho, né? Já que, como nos dizem os espíritos, a gente saiu lá do mineral e caminha para a angelitude, né?
E para que isso funcione, né, a gente tem as bases da doutrina espírita, os seguintes princípios que nos foram trazidos pelos espíritos. Até um pouquinho antes eu vou fazer uma sugestão para vocês. Lei de progresso. Quem é que realmente confia que a humanidade está progredindo? Porque alguns de nós já ouviu aquela expressão assim, mas o mundo não tem mais jeito. A humanidade hoje está perdida, né? Não tem como. Aí vem uns malucos, uns espíritas, dizer que tudo está progredindo. Será que nós estamos progredindo ou não? Vai ter que não vai dizer assim, mas a política está um caos, não tem mais condições. Né? Olha a roubalheira, né? As infrações de leis, não tem mais condições, é tudo um jogo de finanças. Será que realmente nós não evoluímos nada na política? Se a gente voltasse a 500 anos atrás, 400 anos atrás, Brasil colônia, alguém já ouviu a expressão o quinto dos infernos? Você sabe o que se referia ao quinto dos infernos? Tudo que se produzia na colônia Brasil, a cada 5 partes, 4 iam para Portugal e 1/5 ficava na colônia, ou o que os portugueses costumavam dizer no inferno. Então, 1/5 era dos infernos. A taxa, então, de impostos na época era 80%. E com aquele 20% que ficava, não tinha nem SUS, nem educação pública, nada. Será que a gente já melhorou um pouco? Conforme o André nos falou ali, para a gente ter um bom ânimo, né? Nós melhoramos. Ah, mas a educação hoje em dia não tem condições. O colégio está uma bagunça, falta investimento. Será que nós não melhoramos? Década de 50 do século passado, há 70 e poucos anos atrás. Qual que era a taxa de analfabetismo no Brasil? Quem quer da educação aí? A taxa de analfabetismo no Brasil era de 50%. Ou seja, cada 2 pessoas, uma não sabia nem ler e escrever. Nós melhoramos? Melhoramos. Ah, mas os direitos humanos? Não tem condições. Vamos voltar um pouquinho para trás. 13 de maio de 1888. Há exatos 137 anos atrás era abolida a escravidão no Brasil. Faz muito tempo? Não, faz pouquíssimo tempo. São 137 anos, se duvidar, muitos de nós aí nos encontrávamos na nossa última encarnação. E hoje, qualquer pessoa que se fale de exploração do trabalho ou vender pessoas seria uma aberração, né? Nós progredimos nos direitos humanos? Sim. Não aos níveis aceitáveis que a gente deseja, mas a gente já progrediu bastante. Direito das mulheres, por exemplo. Será que a gente não progrediu? Em 553, foi feito um concílio da igreja e um dos assuntos em pauta era discutir se a mulher tinha alma ou não. Vamos mais próximo. Se nós voltar a 100 anos atrás, 1925, se uma mulher quisesse trabalhar, ela precisava pedir autorização para o marido. Votar, outros direitos, então. Não chegamos ainda aos níveis que precisamos e desejamos, mas já caminhamos. E se a gente falar da evolução na tecnologia, internet, avião, automóvel, a evolução que a gente teve na medicina, né? Penicilina é a invenção de 100, nem 100 anos atrás. Né? Imaginou você ter que fazer uma cirurgia há 150 anos atrás.
Nós evoluímos? Nós evoluímos sim. Né? Ainda nos debatemos bastante, porque somos ainda espíritos em evolução. E especialmente hoje, que são tempos desafiadores, né? Tempos pós-pandemia, tempos onde as guerras afloraram novamente, né? Tempos de desafios dentro dos nossos lares, onde a internet tomou conta do convívio dos pais e dos filhos. São tempos desafiadores para nós, mas nós estamos evoluindo. E todas essas são ferramentas para que a gente evolua. Né? Esse comentário eu faço só para que a gente tire aquela ideia de que não, nós não estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo, sim. Né? Para que a gente possa trabalhar o tema dessa noite, mas de uma postura que realmente nós estamos caminhando. Né? E as bases da doutrina espírita, então, são 5 lá que os espíritos nos deixam. Né? A primeira delas é a crença em Deus. Né? Então, para que funcione, a gente tem que acreditar em Deus. Quando a gente diz assim, não tem jeito, não está dando certo, é a mesma coisa que você dizer assim, eu não acredito em Deus. Porque se você acredita em Deus, e Deus está no controle de tudo, está tudo certo sim. Né? Somos nós é que estamos lidando com os nossos problemas. Problemas muitas vezes causados por nós mesmos. Né? Então, a primeira premissa da doutrina é a crença em Deus. A segunda é a crença na imortalidade da alma. Né? Nós estamos aqui hoje e não teremos fim. Então, assim, se o nosso planeta ainda não é perfeito, né, é porque a gente ainda está caminhando. Né? A crença na comunicabilidade dos espíritos, e aqui, desde o começo, eu estou falando ali, Livro dos Espíritos, acredito que já seja uma obra conhecida, ou que todos saibam aqui. Tem alguém aqui que está pela primeira vez na Casa Espírita? Então, tá. A obra espírita, ela começa em 1857, pelo codificador Allan Kardec. Tá? Ele vai publicar o primeiro livro de 5 livros. E o primeiro deles é o Livro dos Espíritos. É um livro composto de perguntas e respostas. Kardec direcionava pergunta aos espíritos e os espíritos respondiam. Tá? Esse compêndio de perguntas, ele aborda uma generalidade praticamente de todos os temas. Tá? E vão ter mais 4 livros depois, que é o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são a base da doutrina espírita. Né? Então, é a partir desses livros que a gente vai estar trabalhando hoje algumas das questões. Tá? E esses fundamentos, essas 5 fundamentos, eles são as bases da crença dos espíritos. E uma delas é a comunicabilidade dos espíritos, que não é criada por Kardec. Se a gente for na Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós vamos ter infinitas comunicações de espíritos. Né? Vai ter lá uma proibição de Moisés, que atesta a veracidade da comunicabilidade dos espíritos. Moisés vai proibir por certas questões morais da época, e enfim. Mas então, o Livro dos Espíritos é uma das bases que a gente estuda. Tá? Então, a crença da comunicabilidade dos espíritos, eles nos esclarecem muitos pontos. Inclusive, vamos tentar hoje esclarecer por que nós ainda não caminhamos sobre as águas. Né? A crença na pluralidade das existências. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Então, se o nosso planeta Terra ainda não é um planeta de felicidades e de paz plena, mas há outros que são. E tem uma infinidade. Se a gente se volta para o nosso sistema solar apenas, nós temos o planeta Terra, temos Júpiter. Júpiter, em proporção ao nosso planeta, ele dá 303 vezes a massa do planeta Terra e 1.200 vezes maior do que o volume do nosso planeta.
E aí nós estamos falando de um sistema solar dentro de uma galáxia, né? Nessa galáxia há milhões de outros sistemas solares e estima-se outro 3 trilhões de galáxias no universo conhecido, né? A crença na pluralidade das... Aqui eu troquei, né? Falei primeiro do último e agora vou voltar. Falei dos mundos habitados. A crença na pluralidade das existências, que é a reencarnação. Então, nós entendemos o sofrimento, as causas, entendemos por que algumas pessoas já avançaram mais no conhecimento, outras pessoas menos. Entendemos, inclusive, por que algumas pessoas sofrem mais e outras menos. Não vamos nos ater extensamente nisso, mas para que a gente tenha uma ideia, né, de que essas são as bases da doutrina espírita, né? E então, quais são as leis naturais ou divinas que estão lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos? Lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Não vamos falar de todas, né? O tempo é curto, né? Mas eu elegi para nós falar hoje sobre a lei de progresso. E então, no Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec vai perguntar aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? A resposta dos espíritos é: a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Ele é infeliz senão quando se afasta dela. Então, os espíritos afirmam que a gente somente é infeliz quando a gente se afasta das leis de Deus. Tá, mas essas leis de Deus, então, aonde que eu encontro ela? Em uma outra questão, Kardec vai perguntar isso aos espíritos: aonde está escrita a lei de Deus? Qual que é a resposta? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E isso é tão verdade que quando a gente transgride a lei de Deus, a nossa consciência sabe que a gente está fazendo errado. A gente entra em conflito. Há pessoas que se desviam tanto da lei de Deus e entram em conflitos tão grandes que aí desenvolvem doenças, aí depressão. Tem outras que o conflito é tão grande que elas se entregam, inclusive, até ao próprio suicídio. E tem uma frase de Gandhi que eu gosto, que ele fala assim: que a gente só é verdadeiramente feliz quando o que eu faço, o que eu falo e o que eu penso estão em harmonia. E se a gente é obrigado a fazer uma coisa que a gente não pensa, a gente entra em conflito. Se a gente é obrigado a falar uma coisa e fazer outra, a gente entra em conflito. E quando é que a gente consegue harmonizar, então, o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz e ser feliz? Quando a gente segue as leis de Deus, né? Na questão 615, Kardec vai perguntar: a lei de Deus é eterna? É eterna e é imutável quanto o próprio Deus. Então, a lei de Deus, ela pré-existe e sempre existirá. Ela não vai ser reformulada. Porque se Deus houvesse criado uma lei imperfeita e precisasse consertá-la, voltando à primeira questão, então, que Kardec vai fazer no Livro dos Espíritos, ele pergunta para os Espíritos: o que é Deus? A resposta dos Espíritos é maravilhosa: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Quando os Espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, ou seja, ele é a inteligência absoluta. Se ele houvesse criado uma lei imperfeita, é sinal que a inteligência dele não seria absoluta. Então, as leis de Deus são imutáveis e perfeitas. Então, sendo eterna e imutável, a lei natural, todos nós estamos sujeitos a essas leis, queiramos nós ou não. Ou seja, essa lei natural de Deus, se nós somos criaturas de Deus, se nós compreendemos que há um Criador, ela serve para todos nós queiramos ou não. Assim como, por exemplo, todos encontramos-nos sujeito à lei da gravidade. Todo mundo aqui sabe o que é a lei da gravidade? Aquela lei que se eu soltar alguma coisa aqui, ela vai cair. Newton não criou a lei da gravidade, ele apenas a descobriu. Então, a lei da gravidade, ela age sobre nós, quer nós saibamos da sua existência ou não, quer nós acreditemos na lei da gravidade ou não, quer nós aceitemos a lei da gravidade ou não. Isso é indiferente para a lei da gravidade. Experimenta fazer isso. Sobe num prédio, vai lá e pula. A lei da gravidade vai te atrair para o chão. Ah, mas eu não sabia da lei da gravidade. Ah, não, então a lei da gravidade não vai existir para você não vai cair. Funciona assim? Não. Você sabendo da lei ou não, você vai cair. Quer você acredite na lei da gravidade ou não. Ah, mas falar que a lei da gravidade não existe e eu não acredito, eu vou subir lá no prédio e vou pular. Eu vou cair. Quer nós aceitemos ou não. E hoje a gente tem na sociedade, ninguém aceita as coisas, todo mundo é meio rebelde, Adianta você não aceitar a lei da gravidade? Ela vai agir sobre você, A mesma coisa as leis naturais de Deus, elas agem sobre nós, quer nós saibamos da existência dela, quer nós acreditemos nela, ou quer nós não aceitemos ela. A lei de Deus serve para mim, que sou espírita, para vocês que estão aqui, serve para os nossos familiares que ficaram em casa, servem para aquele nosso parente que é evangélico, para nossa vozinha que é católica, serve para aquele nosso colega de trabalho que é ateu, ela serve para todo mundo, assim como a lei da gravidade. Isso não tem como nós fugirmos, Então, mas essa coisa de lei de Deus aí serve para os espíritos, para os espíritas, Não, serve para todos nós. Mas eu não acredito nessa coisa de espiritismo. Vai servir para você. Posso afirmar que sim, mas eu não acredito e não aceito o espiritismo. Vai agir sobre você também. Então, e para que esse nosso orgulho a gente possa controlar ele, na questão número 9 do Livro dos Espíritos, eu trouxe um trechinho também. Os Espíritos dizem assim: digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, nós aceitemos ou não as leis de Deus, elas vão agir sobre nós. Então agora vamos começar. Lei de progresso. Se há progresso, então você pressupõe um início e uma caminhada. Questão número 115 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta dos espíritos é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então todos nós temos o mesmo ponto de partida. E se assim não fosse, se Deus criasse algum povo eleito ou alguma raça privilegiada, Deus estaria sendo injusto.
e ele incorreria contra outra das leis, que é a de justiça. Então, Deus nos criou a todos nós, a mim, ao Luciano, ao André, aos demais, do mesmo ponto. Inclusive, nosso Mestre Jesus. Do mesmo ponto de partida. E aí Kardec, então, faz a seguinte pergunta. Depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? A resposta é um tanto quanto óbvia, né? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante. Então todos nós temos o mesmo ponto de partida, mas nem todos nós vamos demorar o mesmo tempo para percorrer a senda evolutiva, né? Alguns vão ser mais dóceis, vão caminhar mais rápido, outros vão ser um pouquinho mais recalcitrantes, né? Então sempre há aquela necessidade para a gente evoluir. E então, já que nós estamos falando de que no reino de Deus há muitas moradas e que a gente precisa evoluir, que o nosso planeta ainda não é um planeta feliz, mas existem outros planetas, e a gente habita casas de acordo com a nossa condição, vamos dividir agora a evolução para evolução dos mundos e para a evolução dos espíritos. São duas escalas diferentes. Nós temos as escalas de evolução dos mundos, então. Os mundos começam como mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Qual a diferença deles? Mundos primitivos. Quem já ouviu, estudou lá na escola o Hipercanthropus erectus, os Neandertais, né? Aqueles povos que moravam em cavernas, aonde prevalecia o instinto daqueles seres. Né? Então eram mundos ainda apropriados aos espíritos nas primeiras encarnações. Né? Mundos de provas e expiações. Nesses mundos, a inteligência já começa a se sobrepor ao instinto. E aí a gente vai começar lá 4.000 anos antes de Cristo, com o povo hebreu, os egípcios, né? Quem é da doutrina espírita aí já viu falar dos exilados de Capela. E a gente vê na sociedade, na evolução, um salto de inteligência, onde a inteligência passa a sobrepor o instinto. Né? Ali a gente dá um salto de mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações, a inteligência se sobrepõe ao instinto, mas ainda somos moralmente ainda um pouquinho atrasados, a caminho. Né? A próxima escala para mundos de regeneração. Nós aspiramos mundo de regeneração, né? Acho que os espíritas estão mais ansiosos do que se fala muito, né? Mas será que a gente já chegou ao mundo de regeneração? Né? Eu acho que ainda não, a gente ainda está tateando ainda, né? O mal ainda sobrepuja, né? A gente ainda vê falar de guerras, né? Então a gente ainda está aspirando o mundo de regenerações. O mundo de regeneração ainda haverá expiações, sofrimentos, mas já serão espíritos que desejam o bem. O bem passa a predominar sobre o mal. Lá na frente, então, mundos ditosos, onde o mal já não existe. Lá onde a violência não há fome, não há mais doença. Né? E talvez a gente gostaria tanto de morar num mundinho desse, né? Mas se a gente fizer a nossa parte, a gente chega lá. Né?
E, por último, na escala, então, os mundos celestes ou divinos. Lá já existem, convivem os espíritos puros, angélicos, né? Ao grau de evolução do nosso Cristo planetário, né? Então, isso daqui é a evolução dos mundos. Seria mais ou menos como as escolas. Você tem uma escola primária de ensino fundamental. Cumprido o aluno os anos de ensino fundamental, se aquela escola não oferece mais o Fundamental 2, ela procura uma nova escola. Terminado o Fundamental 2, se aquela não tem ensino médio, ela procura uma nova escola. Terminado o ensino médio, ela procura uma universidade. Assim os mundos. Conforme a gente vai evoluindo e aprendendo, a gente vai galgando mundos mais evoluídos. Mas não é a mesma evolução para os espíritos. Os espíritos habitam esses mundos de acordo com a sua evolução, mas eles têm uma outra escala evolutiva. E agora nós começamos lá do topo, né? Os espíritos vão dizer os espíritos de primeira ordem, espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. Aí nós estamos falando dos Cristos, né? A segunda ordem, bons espíritos, aqueles os quais o desejo do bem é predominante. Desejamos esse, mas será que nós já estamos lá? Qual que é a terceira ordem, então? Espíritos imperfeitos. Olha que os espíritos não dizem assim, espíritos atrasados, espíritos imperfeitos. Um dia se tornarão imperfeitos. Aqueles em que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso. Eu acho que, infelizmente, a gente se encontra nesse ainda, né? Porque pela nossa ignorância nós olhamos muito para a matéria, se apegamos tanto a coisas que nos fazem sofrer, né? E interessante que se a gente for lá no Livro dos Espíritos, ainda vamos ter lá da questão 61, acho que é em diante. Por exemplo, só a terceira ordem, os Espíritos ainda vão classificar 9 subgrupos. E é muito bacana a leitura, eu recomendo. Porque a gente lendo lá, a gente encontra onde que a gente se encaixa. Então vale a pena a leitura, né? Então nós temos duas evoluções distintas. Os mundos aos quais nós habitamos e nós temos a nossa evolução pessoal. Como aqui nós estamos tratando da nossa evolução, vamos deixar de lado agora a evolução dos mundos e vamos para a nossa evolução como espírito. E essa evolução, então, como evolui o espírito? Em 2 ascendentes também bem distintos. Uma é a evolução intelectual nossa, e a outra é a nossa evolução moral. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, fusão nuclear, a fusão nuclear ela gera energia, né? Se uma pessoa, a própria fusão nuclear ela é fruto da evolução intelectual do ser humano, né? Ele a descobriu. Ela está presente nas leis naturais de Deus que são perfeitas. Se o homem a utiliza para construir uma usina nuclear para produzir energia em um país, por exemplo, na África, onde não tem outra fonte de energia, a fusão nuclear é um bem. Mas se um homem que não tenha evoluído moral se utiliza da fusão nuclear, ele faz uma bomba atômica para matar o semelhante. Então nós também, nós evoluímos distintamente entre essas duas evoluções, a intelectual e a moral. E a que a gente precisa dar maior ênfase é a moral. Questão 791 do Livro dos Espíritos. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor.
Essa é a resposta dos espíritos, né? Questão 780. Como ocorre, então, que entre os povos mais esclarecidos intelectualmente sejam frequentemente os mais pervertidos? Olha a dúvida de Kardec. Eu acho bem atual, né? Porque a gente acha que essa nossa evolução intelectual e moral, elas têm que andar juntas, né? E a gente vê, assim, nações que prosperaram economicamente se arrojam sobre outras nações para dominar, né? E aí Kardec faz essa pergunta, né? E a resposta é: o progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançarão senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir da sua inteligência para fazer o mal. Um dia todos nós seremos anjos, né? Porém, esses indivíduos que cometem erros, automaticamente eles caem em outra lei natural, que é a lei de reparação, de justiça, né? E ainda Kardec vai perguntar sobre essas nações, né? É racional condenar a civilização que assim proceder? A resposta: condenai antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. A obra de Deus é perfeita, né? Qual será o futuro das almas que animam essas raças? Elas atingirão, como todas as outras, a perfeição, passando por outras existências. Deus não deserda ninguém. A esse ponto, a bondade divina oferece a quem erra a reencarnação, a pluralidade das existências. Você errou aqui, você vai ter uma nova chance. E fiquemos tranquilos, Deus nos dá a eternidade para que a gente corrija os nossos erros. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos seus elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, nós somos, como o globo, a soma e a média dos espíritos encarnados, mas também dos desencarnados. Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Então, nós precisamos evoluir como espíritos. E agora, acho que o ponto-chave aqui, questão 785. Se nós precisamos evoluir nós como espíritos, Kardec, então, ele quer saber qual é o nosso maior obstáculo ao progresso. Kardec vai direto ao ponto, né? A resposta, ela é um pouquinho longa e a gente vai analisar ela. Ela começa assim: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Para o progresso intelectual, o orgulho e o egoísmo não são entraves. Mas para o nosso progresso moral, sim. Aliás, o orgulho e o egoísmo, eles inclusive ajudam o progresso intelectual. O orgulhoso, normalmente, ele estuda, ele se capacita para subverter os demais, né? O egoísta, ele estuda para se desenvolver, para obter riquezas. Então, por isso que Kardec vai falar que ele se refere ao progresso moral, porquanto ele se efetua sempre, né? À primeira vista, parece mesmo que o progresso, então, intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. A seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral,
como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreende melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. O que os Espíritos querem dizer com isso? Que o nosso progresso intelectual, normalmente, ele antecede o nosso progresso moral. Essa aquisição nossa intelectual, ela antecede por quê? Porque a compreensão moral, ela é subjetiva ao nosso intelecto. E para isso nós precisamos de ferramentas do nosso intelectual para desenvolver o moral. Então, por isso, primeiro o intelectual. Nós vemos que a internet, por exemplo, uma ferramenta maravilhosa, ela é fruto do nosso desenvolvimento intelectual. E em segundo momento, se usada, bem usada, ela é uma ferramenta maravilhosa para o nosso progresso moral. Então, primeiramente, nós precisamos suprir lá, segundo a pirâmide de Maslow, lá, aquela nossa base. Divaldo Pereira Franco fala que o homem, ainda mais baixo na sua escala evolutiva, ele é um homem primitivo no sentido de ele se preocupa com dormir, se alimentar e reproduzir apenas. Mas quando a gente evolui mais, a gente vê que essas coisas, elas vão, como nos dizem os espíritos ali, perdendo sentido. E aí o ser humano começa a buscar a sua evolução espiritual. Né? Na questão 789, Kardec pergunta: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Não em uma só nação, isto é impossível, porque da diversidade de climas nascem os costumes e as necessidades diferentes. Mas a continuidade da resposta é maravilhosa. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for por toda a paz e a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para com o outro, como os indivíduos de homem para homem. Então, o nosso desafio é trazer as nossas leis humanas imperfeitas mais próximas das leis de Deus. Voltando lá no começo, quando a gente comentou sobre a escravidão, aonde há 137 anos atrás nós tínhamos leis, convenções sociais que legitimavam a vendermos pessoas, a explorarmos pessoas. E 137 anos depois, isso já não se aceita mais. Quer dizer que, pelo menos essa lei, nós já trouxemos ela mais próxima às leis de Deus. E assim se efetua o progresso. Então, a passos lentos, mas nós estamos caminhando. E esse é o nosso objetivo. Então, voltando lá no começo, quando Jesus diz amém, amém vos digo, aquele que crê em mim as obras que eu faço, ele também fará e fará maiores que estas, porque eu vou para o Pai. O nosso problema, que a gente não caminha sobre as águas, é que a gente ainda está muito abaixo na nossa escala evolutiva. Dia chegará que a gente vai ascender. Porque ao nível de um Cristo, que com um pouco de barro e um guspo, ele constrói um globo ocular de um cego de nascença, e aquele cego de nascença volta a enxergar. Então, esse espírito já é tão evoluído que ele conhece perfeitamente o globo ocular, porque ele estava lá quando foi projetado, né? E ele manipula fluidos puros a ponto de produzir esse órgão. Né? Mas agora já imaginaram se dessem para nós a capacidade
de manipular fluidos e fazer o que a gente quisesse, o que ia sair? Uma panela de ouro. Né? Por que nós não podemos ainda caminhar sobre as águas? Por quê? Porque o nosso progresso ainda está por se fazer. Né? Então a gente vai caminhar, a gente vai evoluir e um dia nós chegaremos lá. Mas então, só recapitulando, nós temos um progresso dos mundos que vai estar de acordo com o nosso mérito, o qual nós vamos habitar. E segundo, nós temos a nossa evolução espiritual nossa, que se divide em intelectual e em moral. E o objetivo é que nós foque na nossa evolução moral. É ela que nos elevará. Né? Então, para que a gente possa chegar lá, o Cristo nos diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, caminhemos para lá com esse nosso farol aqui. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Que seja sempre Jesus o nosso modelo e guia, para que a gente possa ter ele como modelo moral de como a gente deve proceder. Seria essa a reflexão que eu trouxe para hoje. Né? Como eu falei lá no começo, provavelmente não vamos sair daqui caminhando sobre as águas, mas não vamos sair daqui pelo menos revoltado ou porquê que a gente ainda não consegue. E não vamos crucificar novamente o nosso Cristo. Obrigado. Deus devolva a palavra.